No caminho lento para a redução das emissões poluentes, a opção pelos carros elétricos tornou-se uma forma de minimizar os impactos ambientais dos veículos a combustão e menor dependência do petróleo. Na escolha de um carro novo, o consumidor hesita entre o custo, o benefício individual e coletivo e a segurança. Eu sou o Lionel de Freitas e neste Alerta Verde vou conversar com o engenheiro mecânico Duarte Faria e Souza e daqui a pouco vou perguntar se compensa comprar um carro elétrico. O propósito central dos carros elétricos é transformar a forma como nos deslocamos, reduzindo impactos ambientais e tornando o transporte mais eficiente e sustentável, deixando para trás a era dos atmosféricos, da gasolina, do diesel, dos filtros e das normas antipoluição. Engenheiro Duarte Faria e Souza, a história da redução ambiental ou dos impactos ambientais tem sido progressiva e finalmente chegamos aos elétricos. Sim, obrigado pelo convite. Respondendo diretamente à sua questão, ehm, a opção por comprar um automóvel elétrico na totalidade ou em parte deve ser uma opção racional e a pessoa e eu, o candidato comprador, deve estudar muito bem qual é o seu dia a dia, quais são os seus movimentos pendulares para fazer uma opção consciente. Eu costumo dizer que o elétrico 100%, portanto, os automóveis 100% a bateria, são uma ótima escolha para serem utilizados em ilhas, e não se está a falar de ilhas demasiado grandes como a Grã-Bretanha e outras, mas ilhas do tamanho normal, os arquipélagos da Madeira, das Canárias, Açores e por aí fora, são uma opção excelente, porque têm autonomia para o dia inteiro, ou então para usar numa cidade em percursos citadinos. Aí não há dúvida alguma, não tenho dúvidas, e isto centrando na parte técnica da autonomia. Se, porventura, o candidato comprador tem uma vida que, uma vez à semana ou no fim de semana, faz percursos maiores, e então aí a recomendação que eu faço são os híbridos plug-in. Porquê? Porque dá-lhe a possibilidade de fazer o movimento pendular do dia a dia com o automóvel a bateria. Se tiver modo de carregar em casa, tanto melhor, dá-lhe completa independência e ao fim de semana, por exemplo, se tiver uma casa de fim de semana, usa a bateria enquanto ela durar, depois passa para o motor a gasolina e aí retira-lhe a ansiedade. Portanto, isto tudo tem a ver com a questão das baterias. Exatamente. Tem a ver com a questão das baterias e não só. Se porventura o candidato comprador anda muito pouco, eu acho aí nesses casos que tanto a opção totalmente elétrica como a opção plug-in não são vantajosas. Porque vai gastar dinheiro, ou seja, vai ter um investimento financeiro logo no início para fazer a aquisição da viatura e nunca mais vai ter retorno. E aí a opção melhor é, de facto, hum, o mild hybrid, que é uma eletrificação ligeira que dá para fazer o par e arranca no centro das cidades em elétrico e, de facto, tem uma grande vantagem, que é a bateria carregar com a energia cinética das descidas. Isso tudo para as pequenas distâncias. Para as pequenas distâncias, e não é só para as pequenas distâncias, é para a quilometragem anual pequena, porque nada impede que o mild hybrid
faça uma viagem Lisboa-Paris. Pronto. Isso não é impeditivo. É um carro mais pequeno, claro, mas tem possibilidade de fazer isso. Agora, voltando atrás aos 100% elétricos, mesmo assim, há que saber que tamanho de bateria é que precisamos. Porque se a pessoa compra um automóvel com uma bateria grande, anda pouco, a bateria tem autonomia para uma semana ou 15 dias, está a fazer um negócio necessariamente mau, porque está a fazer um investimento elevado e depois não tira, não tira o rendimento desse investimento inicial que fez. Nunca mais vai buscar o retorno financeiro. Se não ao longo de alguns anos, ou não? Ao longo de Depende da alguns anos. quilometragem que vai fazer. Exatamente, depende da quilometragem que vai fazer, mas também é preciso termos em atenção o seguinte: é que a evolução tecnológica nas baterias tem sido tão evidente que nada garante que uma aquisição feita hoje esteja atual daqui a 5 ou 10 anos. Pode estar completamente obsoleta, como nos nossos gadgets do dia a dia, sejam eles telemóveis, tablets, computadores, smartphones e por aí fora. Ao fim de 3, 4 anos estão completamente obsoletos e é preciso comprar novos. E isto é incompatível com os valores que se gastam para comprar automóveis. Certo. Ou seja, a escolha de um carro tem a ver com as possibilidades não só financeiras de cada um, como também a função que lhe vai dar. Exatamente. Isso. E mais, e também tem de pensar que ou vai carregar em casa, ou vai carregar na empresa, ou vai carregar na rede pública. Se o carregar em casa ou na empresa, tem possibilidade de fazer carregamentos lentos, que isso, ao fim e ao cabo, só lhe vai dar longevidade à bateria. Se tiver obrigatoriamente de carregar na rede pública, como é que faz? Faz um carregamento lento e fica ali a aguardar? Ou faz um carregamento rápido enquanto vai fazer compra ao supermercado? O Ou- grande drama é esse, são os carregamentos públicos. Os carregamentos públicos, é evidente que a rede de carregadores tem vindo a aumentar, necessariamente. As pessoas não podem estar a aguardar que os carregadores fiquem livres. Mas, todos os anos, é notícia da imprensa, isto na imprensa especializada, que as idas para o Algarve provocam Hum. filas de automóveis À espera de. à espera de vaga nos postos de carregamento rápido. Os postos de carregamento rápidos que devem ser utilizados para carregar as baterias até 80% da sua capacidade, e não até 100%, porque os carregamentos rápidos provocam desequilíbrios nas células das baterias. Não é aconselhável fazer o carregamento rápido. Não é aconselhável fazer o carregamento rápido para além de 80%, que é o que está estipulado. Porque as baterias não só ficam com as suas células desequilibradas, como aquecem muito. E nós sabemos que o aquecimento das baterias era, agora a tecnologia está a evoluir cada vez mais, era um dos casos, era uma das causas, quero eu dizer, era uma das causas que Dos incêndios. provocava incêndios nas baterias, Hum. exatamente isso. Ou seja, os carregamentos hoje, que são feitos em apartamentos, em centros comerciais, por exemplo, em coberturas com vários pisos, de certo modo, têm algum risco. Eu acho que sim. E nós temos visto vastos casos
nas notícias especializadas. Eu li uma notícia em que a China não deixa carregar automóveis em pisos cobertos, exatamente por causa do risco de incêndio. Porque já se viram, já aconteceu, automóveis pegarem fogo sozinhos, ou seja, sem estarem sequer ligados à corrente elétrica. A bateria estava defeituosa, com certeza que sim. E isso vai acontecer cada vez menos. Eu quero acreditar que sim. Eu quero acreditar que sim, e isto dá-nos a ponto para as baterias de sódio que estão agora a surgir e que, segundo dizem os especialistas e os fabricantes, são completamente à prova de incêndio. Agora, sabemos que há o período de latência para introduzir uma nova tecnologia é obrigatoriamente lento, seja que tecnologia for. E no automóvel ainda é mais lento porque as pessoas não fazem investimentos em automóveis a 3, 4 ou 5 anos, a não ser que os comprem em leasing. Falando da eficiência energética, um carro elétrico não é puro em termos de eficiência elétrica, ou energética, porque vai buscar a carga ao fuel, porque a maioria da carga a montante ainda não é resultante de energia renovável. Diz muito bem. A não ser que aqueles países em que têm muito sol ou muito vento, ou que têm muita energia hidroelétrica, ou têm energia geotérmica, ou seja, essas fontes renováveis de energia. Se não for assim, das duas, uma. Ou temos energia nuclear, mas isso é outro assunto. Ou temos energia nuclear, que curiosamente passou de suja para estar a ser considerada limpa agora. Uhum. Ou temos energia nuclear ou temos energia térmica. Ou seja, sejam motores de ímpeto, sejam máquinas a turbina, é com a queima de, de hidrocarbonetos, sejam eles quais forem, gasóleo, fuel óleo pesado ou Uhum. gás Então, natural. a energia elétrica num automóvel é uma falsa questão ambiental? Não, eu acho que não. Porque nós temos que ver isso como um meio de despoluir os centros urbanos. Eh, Porque essa energia térmica é produzida de facto a montante. Ou seja, as centrais de produção de energia elétrica não estão nos centros urbanos. E, portanto, aquilo que interessa despoluir, em primeira instância, são as cidades. Uhum. Portanto, tem sempre o efeito dissuador, digamos assim, da poluição, digamos, dos gases, sobretudo, que vão se concentrar nas grandes cidades. É verdade, e se não tiver, e se essas cidades não forem cidades abertas, ventiladas, com que o vento leve a poluição, tanto pior. Vamos à questão central para terminarmos este alerta verde. Se eu quiser comprar um carro novo, vou optar entre combustão, híbrido ou elétrico puro. Tudo isso vai depender da capacidade de cada um, e conforme falámos, e sobretudo do andamento que ele vai dar. Precisamente. No Eh, caso da ilha, no caso da ilha, como é o nosso caso, a opção por um elétrico puro poderá ter É vantagens. absolutamente viável em termos de autonomia. Cada um é que tem que fazer as contas se o acréscimo de preço lhe compensa, porque também é uma coisa que não dissemos.
desde que os carregamentos sejam feitos nas habitações de cada um, com uma tarifa bi-horária ou tri-horária, é mais barato do que andar a combustível fóssil. Não é bem verdade, portanto, estas contas não são bem verdade se forem feitos carregamentos rápidos, porque aí a energia é cara. Todavia, a quilometragem que cada um faz tem que ser compensadora. E, portanto, as contas não podem ser universais, são caso a caso. Temos que acrescentar aí uma poupança também na manutenção. O carro elétrico tem pouca manutenção. O carro elétrico tendencialmente tem uma manutenção bastante menos onerosa do que os veículos a combustão. Tem menos oficina. Tem menos oficina, porquê? Porque a mudança de lubrificantes é lá de longe em longe. Ah, os revestimentos dos calços de travão duram muitíssimo mais. Portanto, não precisa de mudar filtros a não ser o filtro do ar-condicionado. Portanto, necessariamente a manutenção é menos onerosa, sim. É. Curiosamente, engenheiro Duarte Faria e Sousa, há marcas que estão a retroceder. Tinham metas para passar ao elétrico em definitivo e já adiaram essa meta. É verdade. E isso é muito surpreendente, porque havia a ideia nessas marcas que a breve trecho iriam estar completamente eletrificadas, só que as pessoas não os querem. E portanto, quando Não os querem devido ao preço? não só, imagino que são, nós vivemos numa ilha pequena portanto a nossa realidade é uma. Agora imagino que são pessoas que vivem em territórios imensos, sejam eles os Estados Unidos, Canadá, Austrália. Um automóvel elétrico para eles é para andar dentro das cidades. Ou quem vive, por exemplo, numa localidade que foi abrangida por uma catástrofe, como agora em Leiria, por exemplo, deixou de ter energia elétrica. É verdade. Enquanto que se essas pessoas que infelizmente foram vítimas dessa catástrofe, se tiverem um automóvel a combustão, vão à cidade mais próxima, levam os jerrycans e vêm e retornam à sua casa com o tanque cheio e com os jerrycans a bordo que lhes dá uma autonomia maior para aquilo que precisarem. Com a eletricidade, como é que se faz? Não se faz. Ficaram os prós e contras na compra de um carro novo. Muito obrigado, engenheiro Duarte Faria Sousa. Muito obrigado. Obrigado, eu.